Olá, a nossa análise de hoje vai mergulhar na história do Brasil por um caminho bem diferente. Um caminho inusitado. Totalmente. Vamos usar os esgotos como guia. A gente vai se basear num texto que conta a história do saneamento no país de um jeito, digamos, bem ácido, bem crítico. E a provocação é essa mesmo, né? A fonte defende que a gente aprende mais sobre as prioridades reais de um país olhando para os seus canos do que para os seus palácios. Exato. A missão é essa: tentar decifrar o Brasil não pelos heróis, mas por aquilo que ele joga fora. O que a gente descarta diz muito sobre quem a gente é. E o argumento do texto é que o descarte revela o que a gente valoriza de verdade. Perfeito. Então vamos começar por aí. O material descreve o Brasil antes de 1500 quase como uma lenda, sabe? Um paraíso sanitário onde a própria natureza cuidava de tudo. Uma harmonia que, claro, dependia de uma população pequena, de um estilo de vida diferente. Mas essa imagem serve de contraponto para o que vem depois. E o que vem depois é a chegada de Cabral. A analogia do texto é, assim, ótima. Diz que ele chega como um gestor de projeto que desembarca sem conhecer o território e já começa a cagar a regra. E a lógica muda completamente. A lógica vira extrair e exportar. Pau-brasil, cana, ouro e o saneamento, nessa nova conta, vira um detalhe filosófico. E aqui está o ponto central que a fonte estabelece logo de cara. Não é só a negligência, é a instalação de um modelo mental. Um modelo. Sim, essa lógica extrativista, focada no lucro imediato para a metrópole, ela cria uma separação. Uma separação entre gerar riqueza e ter responsabilidade pelo lugar onde essa riqueza é gerada. É uma falha de projeto, sabe? Tá na fundação. A frase do guia que resume isso é brutal. Afinal, água limpa não paga tributo como ouro paga. E esgoto? Esgoto é problema de quem fica. Exatamente. O texto argumenta que essa é a dívida original da nossa infraestrutura. O lucro foi privatizado, foi exportado e os custos, os passivos ambientais e sociais, ficaram aqui, foram socializados. Então, quase tudo que a gente vai discutir hoje é uma evolução dessa falha inicial. É uma evolução dessa falha de projeto original, sim. E essa falha fica muito clara quando as cidades começam a crescer. O guia descreve esse crescimento de um jeito que soa, assim, muito familiar. Na pressa, no improviso, na fé e na base do depois a gente vê. Um grande puxadinho existencial, como diz o texto. Exato. E um puxadinho com uma divisão social bem óbvia. A fonte descreve que a elite resolvia o seu problema de forma particular. Construiu o poço, a fossa, o problema ficava dentro dos muros. E para quem não tinha muro... Para a maioria, a solução era o espaço público. A rua, como diz o texto, generosa recebia tudo. O que nos leva àquela prática famosa do lá vai, né, quando os dejetos eram simplesmente jogados pela janela. Ah, sim. E o texto, com toda a sua ironia, chama isso de o SUS da sujeira. Universal, gratuito e inevitável. E isso é mais que uma anedota, né? É um sintoma. Revela uma visão do espaço público não como um bem comum, mas como um ralo, uma terra de ninguém que serve para absorver o que é indesejado no espaço privado. E o autor diz que isso ecoa até hoje. De várias formas, do lixo na calçada à corrupção. A ironia final do texto sobre essa época é, assim, pesada. Diz que, naquele tempo, a vigilância sanitária era mosca. A partir daí, o tom do guia fica bem mais sombrio. Ele introduz um conceito que é central para a análise: a escravidão como infraestrutura. É um ponto muito duro. Muito. Antes de qualquer cano ou estação de tratamento, a infraestrutura de saneamento do Brasil era humana. Eram os tigres... Pessoas escravizadas que carregavam barris de dejetos de madrugada para jogar nos rios ou no mar. E a definição do texto é muito direta. Isso não era saneamento. Era crueldade com logística. É a materialização daquela falha estrutural que a gente falou no início. A limpeza da casa grande dependia diretamente da sujeira e da desumanização impostas a outros corpos. É um sistema que só se sustenta pela violência. Essa frase, crueldade com logística, me fez parar para pensar. Ela redefine o saneamento não como uma questão de engenharia, mas, desde o começo, como uma questão de direitos humanos. Exatamente.
de quem é cidadão e quem é considerado infraestrutura descartável. E essa lógica acaba criando uma crise inesperada com a Lei Áurea. Sim. Quando a lei é assinada, o sistema entra em colapso. A pergunta que a elite se faz, e o guia aponta isso de forma bem pragmática, é: ok, e agora? Quem vai carregar o barril? Então a abolição não foi vista como um problema moral resolvido. Foi vista como um problema logístico criado. Para a estrutura de poder da época, sim. A crise expõe uma verdade inconveniente. O sistema limpo das elites dependia da sujeira imposta a outros. A liberdade chega, mas o esgoto continua lá. Continua lá. E pela primeira vez o país é forçado a encarar que saneamento exige investimento, planejamento, gestão, responsabilidade do Estado. Não se resolve com um decreto ou com mão de obra forçada. E segundo a fonte, essa é a lição que o Brasil passa os 130 anos seguintes tentando não aprender. Exato. E aí vem a República, que deveria ser um marco de modernidade. Mas parece que não ajudou muito. O guia menciona um detalhe quase cômico, mas muito simbólico. Deodoro da Fonseca estaria com diarreia no dia da proclamação. E a conclusão do autor é: o Brasil muda o regime, mas não muda o intestino institucional. É uma frase engraçada, mas é justa. A República não trouxe nada de novo. É uma ótima pergunta. Segundo a fonte, o que mudou drasticamente foi o discurso. A República adota a linguagem da ciência, da higiene, da modernidade. Mas a prática? A motivação para agir continuou sendo a mesma. O pânico. As grandes obras de saneamento, as reformas urbanas, tipo as do Pereira Passos no Rio, só acontecem quando as epidemias, Febre amarela, varíola. cólera, começam a matar não só os pobres, mas também os ricos, os estrangeiros, ameaçar o comércio, a imagem do país. É o que o texto chama de altruísmo acidental. Exatamente. Não foi um projeto de saúde pública inclusivo. Foi uma reação de autopreservação da elite. E essa reação teve um efeito colateral perverso, que o guia aponta com força. Que seria? As reformas higienistas, muitas vezes, confundiram política sanitária com política de expulsão. Para limpar os centros, empurraram a população mais pobre para os morros, para os subúrbios, áreas sem infraestrutura nenhuma. Ou seja, criaram o problema das favelas. Exatamente. O saneamento foi usado como ferramenta para redesenhar o mapa social da desigualdade. E o dinheiro para fazer isso de forma universal. A fonte tem outra analogia ótima. Diz que o dinheiro público para obras estruturais é igual sabonete, vive escapando da mão. Uma constante na história. E essa dificuldade de gestão e financiamento nos leva a uma confusão que vai marcar todo o século XX. A batalha federativa. A batalha federativa. Afinal, de quem era a responsabilidade pelo cano? Primeiro, na República Velha, a bomba vai para o colo dos municípios. O texto define essa fase como um grande se vira aí com seu orçamento de mendigo e sua demanda de metrópole. Uma descentralização que, na prática, foi um abandono. Um abandono total, que levou ao caos. Aí, diante desse fracasso, o modelo se inverte completamente durante o regime militar. A gestão é centralizada nas companhias estaduais. E os municípios são, nas palavras do guia, voluntariamente coagidos a entregar seus sistemas. Exato. Houve expansão, o texto reconhece isso. Mas foi uma expansão tecnocrática, desigual, que priorizava as cidades mais rentáveis. As mais pobres ficavam para trás. E essa centralização toda, no fim, resolveu o problema da responsabilidade? Pelo contrário, criou o que a fonte chama de diarreia federativa, uma confusão de competências que explode com a Constituição de 88. Que devolve a titularidade do serviço aos municípios. Com a melhor das intenções, para fortalecer a autonomia local. O problema, segundo o texto, é que isso foi uma pegadinha. A analogia que eles usam é devastadora. Dizem que foi como entregar a chave do carro para quem não tem gasolina, não tem oficina e de brinde ainda herdam um motor fundido. E o que essa guerra de competência significou na prática, no chão? Quero dizer, houve projetos que pararam por anos. Sim, exatamente. A fonte descreve um cenário de paralisia completa. Estados e municípios passaram décadas em batalhas judiciais para definir quem era o dono do serviço, quem podia contratar, quem podia cobrar a tarifa. Enquanto isso, Como o texto coloca, o esgoto, que não se importa com burocracia, dizia é de todo mundo, porque ele não espera despacho.
ele só continuava fluindo para o rio mais próximo. Essa paralisia abre a porta para a próxima grande promessa de solução nos anos 90, né? A onda neoliberal e a ideia de que privatizar seria a cura. A lógica de que a eficiência do setor privado resolveria tudo. Mas a análise da fonte é bem cética. Muito cética. O argumento principal é que só trocar o dono do cano, seja ele estatal ou privado, não resolve a desigualdade histórica do país. O autor defende que o debate privatizar versus estatizar é, na maior parte do tempo, uma distração ideológica. Uma distração de qual problema exatamente? Do problema que o texto chama de brutalmente material. Saneamento não é teoria, é cano debaixo da terra. Exige engenharia, investimento de longo prazo, retorno lento e, acima de tudo, continuidade de políticas. Algo que o Brasil tem uma certa alergia. Exato. O problema não é se o capital é público ou privado, mas se existe um plano coerente que sobreviva a um ciclo eleitoral de 4 anos. O que nos traz para a história bem recente, com os novos marcos legais e a tentativa de organizar o setor. O marco mais recente, por exemplo, vem com um discurso super sedutor, né? Tecnicamente sedutor, sim. Competição, metas claras, atração de investimento privado, a promessa da universalização até 2033. É o pacote completo do Agora Vai. O famoso Agora Vai. Mas o guia insiste que a gente sempre precisa ler o rodapé desses grandes planos. E no rodapé está escrito, desde que a conta feche, desde que as cidades pobres não virem o resto. E como a história mostra, o resto é sempre a maior parte do país. Aqui mais precisa e aqui não gera lucro. Então, as soluções mais recentes, como a criação de blocos e micro-regiões para juntar cidades ricas e pobres e tornar os projetos mais atraentes, isso não resolve. A fonte vê essas soluções com muito ceticismo. Chama de dipirona institucional. Uma dipirona. Um analgésico que alivia a dor de cabeça da diarreia federativa, dando uma aparência de racionalidade. Em teoria, é uma boa ideia. Na prática, o sucesso disso depende de uma governança regional forte, de capacidade técnica que em muitos lugares simplesmente não existe. Então, depois de toda essa jornada, qual é a síntese? O que tudo isso significa? No final, o guia apresenta sua tese central com uma metáfora muito poderosa. Diz que o Brasil trata o saneamento como trata a própria consciência. Como assim? Empurra para baixo, tampa com uma camada de discurso bonito e torce para que ninguém repare no cheiro. Só que o problema, como o próprio texto sugere, é que o cheiro sempre sobe. Sempre sobe. Ele sempre volta. Seja como uma epidemia, um rio morto, uma criança com diarreia, um ranking internacional vergonhoso, não importa o regime, a ideologia, o modelo, o problema ressurge para nos lembrar que ele nunca foi resolvido na raiz. E a reflexão final que a fonte nos deixa é essa. O saneamento funciona como um teste permanente da maturidade de um Estado e da seriedade de uma sociedade. É sobre a nossa capacidade de encarar a nossa própria sujeira estrutural. Exato, sem procurar atalhos, soluções mágicas ou culpados convenientes. É um problema que exige uma visão de longo prazo que a política raramente oferece. O que nos leva a uma provocação final que vem direto da última frase do material que a gente usou. O autor conclui que civilização não é o que você diz na tribuna, é o que você faz com aquilo que você descarta. Uma frase forte. Muito. E se a gente levar isso a sério, se o saneamento é um espelho tão fiel da maturidade de uma nação, fica a pergunta: o que a situação atual nos diz sobre o tipo de futuro que o Brasil está de fato construindo para si mesmo, para além de todos os discursos oficiais?